Rápido e sucinto. Os jogadores que estão chegando, é pauta aí. O Luíde já foi anunciado, né? Já foi anunciado. Se foi assinado ou não, aí o contrato é outra questão, mas já foi anunciado. E outros dois a imprensa tem falado aí. Vamos falar sobre eles já. Tá todo mundo falando, então não tem o que inventar mais, né? O que é que tu acha, Michel, desses dois indivíduos aí? Primeiro, Luíde, depois Tiaguinho, né? E o terceiro vamos guardar para falar depois aí, que é o Elvinho aí. Então, o Luiz assim, são jogadores que. É questão do Thiaguinho e do Luiz, né? Jogadores que o América precisa bastante, são jogadores de velocidade. Né? Como o Osmar falou agora há pouco, o time do América continua com aquela transição muito lenta, o meio-campo muito devagar. Assim, a gente enfrentou isso no começo do ano. E deu uma melhorada quando entrou o Antônio Villa, deu mais velocidade, deu mais gás no meio campo. Aí depois chegou o Anderson, entrou no lugar do Villa. O meio de campo do América deu uma mudada, deu mais deu um vigor físico ali no time do América. Mas do meio mais pra frente, o América ainda precisa de mais velocidade. E esses jogadores serão importantes, tanto o Luiz quanto o Thiaguinho, se vier. É isso. Osmar, você já falou um pouco aí do Luíde, já falou dos três, na verdade. Mas expectativa mesmo aí, Luíde fazer parceria pro Bueno aí. É grande aí. É o cara que a gente precisava. E os outros dois, Tiaguinho e Elvinho, se vir mesmo. Eita, peraí que tu tá mutado, macho. Peraí. Vai. O que eu penso a respeito do Luiz é o seguinte: é claro, se ele tivesse no alto nível que ele já esteve, né? Ele não viria para o América, certo? Não é para o América, ele não viria para nenhum time de Série D, porque ele teve muito bem no CRB, né? Eu lembro muito bem de uma partida que ele fez contra o América, não recordo o ano. América e CRB na Arena das Dunas, ele deitou e rolou, jogou muito mesmo, né? Me chamou a atenção naquela partida. Ele foi vendido para o Corinthians e a gente não sabe se o cara deu uma deslumbrada, depois foi vendido para o Corinthians, ele caiu muito em produção, né? Mas a gente espera, como ele é um jogador novo ainda, 27 anos, né? Que ele venha recuperar o futebol dele no América. Se ele jogar, digamos, 70% do que ele é capaz, do que ele mostrou, né, principalmente nesse jogo contra o América pelo CRB, eu diria que é uma grande contratação. O América não tem esses jogadores. O menino aí, o Caio Rones, ele tá entrando bem, entrou muito bem no jogo agora, né? Ele é um jogador. Esses jogadores, Caio, Thiago, Luiz, são jogadores que eles precisam de espaço, né? E normalmente o espaço surge no jogo, no contra-ataque. Né? O time se posta atrás, sai no contra-ataque e precisa de jogadores. Então esses caras assim, eles são fundamentais nos jogos fora de casa. Tá? E nós não temos esse jogador. O Rafinha é muito bom finalizador, mas ele não tem velocidade, né? Entendeu? O Gustavo Ramos tem velocidade, mas não tem boa finalização. Né? Aí você diz, não, mas se Gustavo Ramos tivesse boa velocidade e boa finalização, não estaria na Série D, é claro, né? Entendeu? Então eu gostei muito da contratação do Thiaguinho também, que está quase certo, né? E do Luiz, né? Eu gostei muito, são contratações que eu faria. Né? Aí eu falei no Twitter, não, é uma boa aposta. Claro, todo jogador, toda contratação é uma aposta. Às vezes a aposta ruim é aposta boa, né? Então assim, eu acho que é uma boa aposta. Eu apostaria nesses dois, nos três, na verdade. Né? Se o Elvinho também fechar aí, eu arriscaria com esses três aí, fechava o elenco, sabe? Deixava o elenco fechado com esses três. E talvez, se surgisse uma oportunidade de mercado, eu fosse atrás de alguém. Aquilo que nós conversamos com o Cobaia, eu tinha certeza, cara, que isso que aconteceu lá em 2020, quando começou a chegar aqueles jogadores ali no mata-mata, né? Rodrigo Andrade e outros. Já havia comentado isso aqui, né? Foi até Matos que me lembrou do nome de Rodrigo Andrade. Que houve esse racha no elenco. Então é muito importante que o América chegue lá no mata-mata com esses caras entrosados, tanto entrosado dentro de campo, como entrosado no dia a dia, aquele cara que conversa com você, que bate um papo, tá entendendo? Os companheiros se entrosa com os companheiros. Então eu acho que esses dois jogadores, porque um está confirmado e o outro está a confirmar, né? O Thiaguinho, né? Eles vão ajudar muito, vão ajudar e vão mudar a característica da equipe. Certamente. Vamos ver aqui, botar na tela aqui o jogador aqui. E aí o Michel, vê se ele fala um pouquinho mais dele. Vê se é o caba certo aí. Vamos ver se é o caba certo. É o caba certo? Isso. Então vamos ver lances dele aí.
Cadê? Vamos botar aqui o. Aqui. Ver lances de DVD de atacante até vai. Eu não gosto de ver DVD de zagueiro, DVD de. Não tem graça não. Ver de atacante. Vamos ver o homem aí. Apesar que esse DVD tá dizendo que ele é meia, de 2021 esse aí, tá? Vamos ver aí, ó. Matou no peito. Aí, ó. Meteu a esquerda. Goleiro levou por baixo das pernas ali. Se ele fizer isso daí, lembra um pouco o próprio Elvinho, né? Sim, sim. E assim, ele, pelo DVD, ele cai mais pela esquerda, né? E se você for ver, ele é muito, aí pelos lances, é muito parecido com o Thiaguinho, né? O Thiaguinho também fez muito isso no América, né? Pela esquerda ali, entendeu? E aquela coisa, cara. E se esse povo vier mesmo aí, como é que vai combinar esses negócios, jogador, tudo com uma característica parecida aí, Osmar? Não vai dar bug não aí, não? Não, mas dá pra colocar pra cair pela direita. É porque hoje em dia os caras que jogam pelo lado de campo, eles têm mania de jogar com a perna trocada, né? O cara que é canhoto joga do lado direito, o cara que é destro joga do lado esquerdo. Mas eu acredito que dá pra conciliar assim. E a vantagem desses caras aí, cara, que eles têm o drible, sabe? Coisa que a gente não tem, entendeu? A gente não tem, e os jogadores do América que eu percebo, não sei se vocês concordam comigo, quando a bola chega no meio de campo ali, por mais liberdade que o cara tenha, no primeiro tempo eu só lembro de uma jogada de Henrique, que ele deu um drible e finalizou. Mas quando o cara chega ali do meio de campo pra frente, os caras não têm iniciativa, fica procurando o Souza, sabe? Toda hora o cara procura Souza e ele não consegue ter iniciativa. E eu acredito que esses jogadores aí que tem um drible, né, e são jovens ainda, têm velocidade, eles vão mudar, vão mudar a cara do América na competição. Eu gostei da contratação desses dois jogadores aí. Tanto do Luiz como do... Desculpa interromper, Osmar. Souza acaba sendo a bola de segurança de quem tá ali ao lado dele, né? A entrada de Henrique no meio campo foi justamente para fazer isso, tentar dar mais velocidade do meio para frente. Né? Então ele não pode ficar procurando o Souza para querer meter a bola toda hora. Sim. É porque o cara que joga futebol do meio para frente ali, ele tem que assumir a responsabilidade, cara. Ele tem que resolver. Você não pode toda hora ficar procurando um determinado jogador, porque aí o cara marca aquele jogador, acabou-se, entendeu? Então o América tem muito isso, os caras ficam procurando muito Souza. Eu sei que Souza é um jogador diferente do nosso time, mas a gente tem que sobreviver sem Souza, né, cara? Você vê que aquele time de 2006, nós tínhamos o outro Souza, que era muito mais jogador, mas os jogadores eles tinham a liberdade para fazer jogadas individuais. Eu sei que os jogadores que estavam lá de Souza em 2006 era de outro nível, né? Era Paulo Isidoro, era Kobayashi, era Magal, né? Entendeu? Mas o cara tem que ter essa... Porque o jogo de futebol, cara, o cara acha que é só parte física e parte tática, sabe? O treinador do Palmeiras fala muito isso, que ele dá a parte tática, dá duas ou três orientações, e o resto sai com os jogadores. O cara tem que decidir dentro de campo, né? Entendeu? Então o cara tem que... Eu falo sempre que o jogador de futebol tem que ter coragem para jogar, cara. Entendeu? A falta de coragem é aquele jogador que é amarela, né? Em determinados momentos. Nós já vimos isso no América, né? Time de 2021, né? Que em momentos cruciais, esquerdinha amarelava, né? Isso é falta de coragem, cara. Entendeu? Olhando pro DVD, Michel, dá pra falar um pouquinho mais do homem agora? Tá mutado, mas do microfone. Ele aparenta ser muito bom jogador, é o cara do drible, de velocidade, né? É bem o que o América precisa. Agora vamos ver se ele vai render, né? Aqui no América. Mas que ele vai precisar de um tempinho ainda para começar a jogar, né? Os outros DVDs dos outros jogadores aí, só quando confirmarem. Não adianta a gente... Elvinho a gente já conhece bem, Thiaguinho já conhece bem. Se vir mesmo, diz que talvez o Thiaguinho seja conversa... Né? Alguns disseram que que consultou o staff do atleta, disse que não houve consulta, enfim, vamos esperar essa novela aí para ver no que dá. Não, o Thiaguinho, eu posso afirmar que está bem encaminhado. Pelo que eu andei apurando, o Thiaguinho está bem encaminhado. Agora o Elvinho, por enquanto, é só especulação de torcedor, não tem nada certo. Inclusive hoje eu falei com o Elvinho, né? Ele disse que seria um prazer voltar para o América, mas não tem nada, não chegou nada nele, não. É porque às vezes, primeira coisa, o torcedor entendeu o seguinte, que primeiro o cara não vai abrir para ninguém que está negociando, certo? Sim. Ele não vai abrir para mim, não vai abrir para ninguém. E segundo que às vezes o próprio... Eu perguntei dele também no Instagram, ele só curtiu lá a mensagem. Pois é, ele me respondeu.
E muitas vezes também o cara não tá sabendo da negociação porque passa pelo empresário, sabe? O empresário fica fazendo jogo duro, tu tem a América, tem não sei quem, tu quer ir pra onde? Quem é que oferece mais? Tá entendendo? Eu estive conversando com um mancha um dia desse, o Tiaguinho do 13, né? A vida dele quem resolve todo é o empresário, cara. Os empresários querem empurrar o cara pra qualquer canto, sabe? E ele prefere estar no 13 porque tá em casa, né? Tá recebendo um salário bom lá do Flamengo. Então muitas vezes o jogador realmente só é o último, é aquela história, é um dos últimos a saber, sabe? É claro que quem decide é o jogador, né? Se o jogador não quiser ir, não vai, né? Não, eu prefiro o cara chegar lá, 3 propostas para ter, se as 3 propostas forem iguais, é claro que ele vai preferir o América, né? Porque é a cidade, é um time que ele já jogou, né? Agora, são 3 propostas, mesmo salário, aí um time de Série B, aí o cara vai querer para um time de Série B, né? Muito embora ele tenha quebrado a cara indo para um time de Série A, né? Que não teve oportunidade de jogar lá no Cuiabá, né? É isso. Então, sobre os jogadores, é isso. O Francis Potiguar pedindo pra gente falar do Ricardo Bueno, já fizemos isso no outro vídeo, né? Já reagimos também. Mas Ricardo Bueno é aquele tipo de situação, né? Se tiver apto a jogar, tá bom, né? Talvez 70% de Bueno é melhor do que o que tá. do que tá, né? Agora, a gente queimou a língua, Osmar, que eu lembro que a gente falava que o América ia jogar todo final de semana, então ia dar tempo desses 11, né, e tal. Agora começou aí meio de semana e final de semana, aí complicou. Pois é, né, já sei. A Série D, historicamente, os jogos são sempre no final de semana, né? Aí colocaram esse jogo no final de semana, meio de semana, aliás. Cara, e uma logística terrível, né? Pra você chegar em Iguatu. Acho que foi Canindé Pereira que postou que o time ia sair hoje depois do almoço, ia pra onde, meu Deus? Ele ia aqui pra Paraíba, acho que pra Souza, ia pernoitar em Souza pra chegar em Iguatu, entendeu? Então, assim, complicou um pouco, né? O descanso, mas complicou pros dois, porque o Iguatu também tá voltando, né? Sim. Tá voltando pra lá, né? Pra casa, né? Então, complicou pros dois, né? Mas eu não sei se isso é por causa dos jogos assim, que estão atrasados. Eu não sei, eu não confesso pra vocês que eu não sei qual foi o real motivo desses jogos no meio de semana, não, sabe? Porque nem a data FIFA para a Série D, né? Não para a Série D não. E a data FIFA não vai parar nem a Série A, porque tem essas rodadas que estão atrasadas, né? Algumas rodadas da Série A vai ser na data FIFA, né? Entendeu? Sim. Então assim, eu não vi um motivo assim plausível. Deve ter, né? Deve existir um motivo. Mas eu acho que se houvesse uma transparência no futebol brasileiro, o cara teria que dizer, olha, esses jogos meio de semana da Série D está sendo por isso, né? Eu até entendo se eles colocassem os jogos que estão atrasados dos times do Rio Grande do Sul no meio de semana, tudo bem. Mas Sim. esses jogos que estão normal, a tabela está na situação normal, né? Entendeu? É isso. Mais alguma coisa, Michel, sobre os indivíduos aí? Tiaguinho e Alvinho não vamos reagir nada não, porque não tá certo ainda. Quando tiver certo a gente reage. E a gente só tá falando também porque todo mundo já tá falando. Positivo. Só que, para concluir o raciocínio do Osmar, cobrar a transparência da CBF é até difícil, viu, Osmar? Que eles justifiquem aí, porque esses jogos caem no meio de semana. E em relação a que você estava falando, que veio o Rodrigo Andrade, né? 2020, né? Com a passagem de Kobayashi. Só uma lembrança que me veio agora na cabeça, que veio o Tartar também veio para cá nessa época, né? Não, cara, Michel, acho que foram uns 8 jogadores. Veio o Tartar, veio o Rodrigo Andrade, veio Elias, um centroavante, que era até do próprio Confiança. Veio um lateral esquerdo que pesava mais do que eu, jogava no Ferroviário. Ele jogou um jogo, aí fingiu que estava machucado, não jogou mais. Foram vários, acho que foram uns 8, entendeu? Esses Rodrigo Andrade, Tartar, esse lateral esquerdo, eu nem lembro o nome dele, né? E esse centroavante Elias foram os mais que marcaram, né? Entendeu? Eu não sei se... O Tartar teve um jogo assim decisivo ali que simplesmente Tartar hoje não vai jogar. Quando for procurar saber, né, porque ele tá com calo no pé e aí ele não pode jogar. Isso. Viagem. Né? E teve também do centroavante, né, cara? Putz, agora não lembro o nome dele, não. Tito, acho que Tito foi nessa época também, não foi? Se eu não estiver enganado, quem sabe é Matos aí. Entendeu? Então, assim, umas coisas que a gente já passou, né? Eu sempre falo às vezes que eu converso com o Pedro, né? A nossa sorte é que nós temos Moura lá dentro do América, né? Que passou por tudo isso, né? Porque esses caras que estão aí não tem esse histórico do que é uma Série D. O próprio Marquinhos Santos falou que ele está vivendo pela primeira vez uma Série D,
né? Ele falou na entrevista, a gente podia até reagir, mas é muito longa, não vamos reagir não. Sim, Ele falou, né? Agora sim, 2 jogos atrás, agora sim eu vi um jogo típico da Série D e sei o que é uma Série D. pois é. Diga aí, vai. Que doideira. Pode E falar. assim, a gente está começando a projetar possíveis adversários, né, da segunda fase, né? Hoje o adversário do América seria o Asa, né? E pensando no futuro, pode ser que pinte o Motoclube novamente no nosso caminho, ou o Manauara, o ex-time de Mancha, né? A gente já começa a imaginar essas coisas, né? Entendeu? Manauara jogou final de semana aqui, no dia do jogo do América, rapaz. Eu devia ter ido assistir se fosse um dia diferente, né? Manauara e trem. O trem eu acho que tá no G4, né? Tá no G4. Segundo, se eu não estiver enganado. Segundo ou terceiro. Pois é. Pode cruzar o caminho do América, viu? Pode, tô torcendo pra isso, o time não é bom não, eu assisti jogo deles aqui. Tá só fazendo graça aí. Acho que se apertar não... Vai, Michel. Agora, Fica tirando o sarro do Matos, que o América foi jogar lá. Ficou feliz da vida. Você tá doido pro América jogar aí, né? Tô doidinho mesmo. Vai tirar uma foto com o grandão sem medo. Verdade. Rapaz, Chama ele pra pregar na igreja. Os caras, eu tô aqui em João Pessoa, né? E eu tava cheio de 13 anos, cara, ontem, né? Eu fui em Campina Grande e tava cheio de 13 anos. Aí os caras falam que o presidente da federação do Rio Grande do Norte tem força política junto à CBF, né? O coitado do Potiguar foi roubado umas 3 vezes nessa Série D, cara. O gol que anularam ontem foi imoral, bicho. Aí o cara fala assim, não, mas o jogo foi 3-0. Mas quando o Potiguar fez o gol, o jogo tava 1-0 pro 13, né? Entendeu? Então poderia mudar a história do jogo, né? Aí foi roubado aqui em Souza também, né? Será que é mera coincidência com esses times paraibanos, cara, que os caras estão metendo a mão, né? O próprio América lá teve lance duvidoso contra o 13 lá, né? Entendeu? Contra o Souza eu não lembro, assim, lance duvidoso, mas contra o 13 teve. Pelo menos duvidoso foi aquele gol, o impedimento, né? Entendeu? Será que é coincidência? O único jogador do Norte que tirou alguma vantagem aí foi o Santa Cruz com aquele pênalti fantasma.